gente, tudo bem? Então, hoje estou aqui com o vídeo e hoje vamos jogar Amor Doce. Se você quiser que eu continue com essa série, deixa o like. Então, bora lá. Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao jogo Amor Doce. Eu sou Shinomi Mimi e estou aqui para te explicar as regras do jogo. Pronto? Pronto. Vamos lá. Primeiro eu vou te explicar o que são PAs, ou pontos de ação. Eles permitem que você avance no jogo ao clicar nas caixas de diálogo. Eles serão descontados a partir do próximo episódio. Próximo. Você pode ter o total de seu PA no alto de sua tela. Ele diminui quando você clica em um diálogo. Você ganha 30 PA por dia cada vez que se conecta. Se você não tem PA, tem que esperar o dia seguinte ou dar uma passada no banco. Próximo. Você entendeu? Sim. Legal, vou explicar apenas uma coisa. Você pode movimentar clicando nos pontinhos de movimento. Nós vamos testar agora. Testar agora. Tente ir numa das salas direita e volte aqui. Te espero. Ok, já volto. Está aqui. Ai. Foi? Foi. Eu não sei o que é isso. Ótimo, você já está se saindo muito bem. Eu continuo então. Próximo. Além do PA, você também tem S. Este dinheiro serve para comprar objetos e roupas. 5 são entregues cada dia no momento da conexão. Se você precisar de mais, você pode ir ao banco, entendeu? Próximo. O dinheiro serve para comprar objetos e roupas. Próximo. Você entendeu tudo sobre o S? Sim, dinheiro, né? Muito bem. Falando em dinheiro, minhas explicações não são de graça. Então, se você puder me pagar 100 para que possamos continuar a conversa, por favor. Claro, aqui está o dinheiro. Não vou pagar. Como? De jeito nenhum. 100 é muito caro. Não pagar. Eu não vou pagar, né, gente? Que pena. Eu queria tanto comprar algumas coisinhas no shopping. O vendedor da loja é super fofo. Bem, eu continuo assim mesmo. Mas porque é você. Próximo. Por falar em paquera, você com certeza vai encontrar uns rapazes interessantes por aqui. Você tem muita coisa a aprender, próximo. Cada um tem seu jeito de ser. Você encontra mais facilmente alguns rapazes quando descobre qual é o lugar preferido deles. Mas nem sempre eles ficam por lá. Inclusive, alguns são mais fáceis de encontrar. Isso não significa que são mais fáceis de seduzir, entendeu? Certo, estou entendendo. Você vê a barra direita, é o loveômetro. Love. Quando você bate papo com um rapaz, indica dessa barra aumenta ou diminui. Próximo. Quanto maior o indicativo, mais rapaz gosta de você. E quanto menor o loveômetro, eu vou chamar de loveô, menor é a sua chance de conquistá-lo. Você conseguiu entender a importância do loveô? Entendi tudo. Legal, vamos partir para a prática agora. Volte na sala direita e converse com um amigo meu que se encontrar por lá. Eu te espero. Termina a conversa. Se vai gravando, desculpa. Olá, você acabou de chegar no jogo Amor Doce. Acabou de chegar no Amor Doce? Eu me chamo Dimitri. Obrigada, prazer em te conhecer, Dimitri. Espero que nós tenhamos a oportunidade de nos ver novamente. Preciso ir agora, com licença. Termina a conversa. Tá. Já está de volta? Próximo. Nossa, mesmo se você está aqui apenas para entender as explicações, você poderia ter feito um esforço. O trabalho dele não é nada fácil. Próximo. Bem, no final do episódio você pode marcar um encontro com um rapaz que demonstrou ter mais afinidade com você. Por isso há sempre finais diferentes, que dependem de suas escolhas.
Quando você tem um encontro marcado, saiba que nem tudo está realmente ganho. Você precisa escolher traje suscetível para agradar o rapaz escolhido. E algumas vezes responder corretamente as perguntas feitas por ele. Se você passar por essa etapa, pode ter com certeza de que seu encontro será um sucesso, entendeu? Tudo sim, entendi. Sim, entendi. Bem, eu sei que os rapazes são interessantes, mas você não vai encontrar também vários personagens mais ou menos simpáticos. Nem todo mundo é como você imagina. Eu te aconselho a observar bem a sua tia a cada episódio. Uma madrinha super divertida, sempre pronta a te dar dinheiro, PA ou até roupas, acessórios exclusivos. Ok. Esqueci algo. Ah, claro. No decorrer dos episódios você encontra algumas missões dentre elas. Né? Algumas informações que você precisa obter. Não se hesite em conversar com várias pessoas. Próximo. Podemos também te pedir para encontrar alguns objetos. Há 3 maneiras possíveis de realizar isto. Algumas vezes você precisa simplesmente comprar na loja, em outras basta pegar um personagem. É possível também encontrar ao seu redor. Você entendeu que fica de olho aberto? Você tem que ficar de olho aberto, entendeu? Sim. Ah, não pense que é fácil, vamos tentar. O que acha? Volte para a sala direita e encontre um pequeno escultura que eu fiz durante meu curso de artes plásticas. Volte aqui. Ok, estou indo. Eu já joguei esse jogo, gente. Você está no Grêmio. Não se esqueça de pegar a estátua de telefone antes de sair da sala. Terna conversa. Cadê a estátua? Ah, tá aqui. Peguei. Eu peguei nesse pé. Você ainda não encontrou? Faça um esforço. Olha, eu achei. Digamos que era bem visível. Eu devo concluir que não foi fácil, tão fácil assim. Eu te dou de presente se você quiser. Você pode decorar seu quarto com ele, mas não terminei ainda. Tem outras coisas para te dizer. Ai meu Deus, essa mulher vai. E esse vídeo já tem 7 minutos e 45. Essa mulher não acaba de falar. Eu acabei de voltar do shopping e esqueci de dizer que além dos férias você pode comprar. Na loja é possível comprar anéis e uma joalheria. Próximo. Os anéis, além de serem lindos, te dão umas facilidades quando você os utiliza. Por exemplo, você pode colocar um anel que te permite encontrar mais facilmente um rapaz. Existem efeitos diferentes. Eles são focados na descrição de cada anel. Você vai constatar que por você mesmo. Pessoalmente, eu coleciono todos, entendeu? Sim, está bem. Gente, quando essa mulher parar de falar, eu volto. Pronto, pessoal, voltei aqui. Essa é minha tia. Ela é bonita, gostei dela. Oh, minha querida, eu sou sua tia. Como você acabou de terminar o tutorial Amor Doce, aqui está uma pequena recompensa para te ajudar a avançar nos outros episódios sem pontuação. Obrigada, tia, te amo. Ah, senhorita, espere. Eu sei como pode ser difícil começar uma nova aventura. Se você tiver algum problema no seu primeiro episódio, consulte o guia para conter todas as evoluções para persistir nele. Este guia está no fórum Parte Guia dos Episódios Soluções. Tá na conversa. Não mente, né? Carregando. Chegaram na suíte Amores. Que menina é esse? Primeiro dia. Uma nova cidade, uma nova escola. Ainda faltam alguns passos. Começar. Olá, Lilith. Bem-vindo à Suíte Amores. Eu espero que você se sinta à vontade rapidamente em sua nova escola. Próximo. Eu recomendo que você fale com o Nathaniel, representante de turma, para verificar se sua ficha de inscrição está completa. Ele deve estar no Grêmio. Ei, Nathaniel, você está aqui? Nossa, que bonito, já gostei desse.
Mas pessoal, a gente vai ficando com o episódio por aqui. Espero que tenham gostado, porque já deu 10 minutos. Então, se foi isso, espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau!